Pensa bem, a sua organização estaria realmente preparada se um líder essencial pedisse as contas amanhã? Para a maioria, a resposta é um pânico silencioso seguido por uma correria para achar um substituto. Hoje, a gente vai quebrar essa lógica reativa e propor uma mudança radical. Parar de pensar em substituição e começar a construir um fluxo contínuo de talentos. Sabe aquela cena super familiar para muita gente? O e-mail de despedida chega na caixa de entrada. Uma pessoa-chave para a operação, um diretor, um gerente sênior, está de saída. E aí, o pânico se instala. O que a maioria das empresas faz, começa aquela caça desesperada por um substituto. Só que essa reação de impulso quase sempre leva a decisões bem ruins. E é exatamente aqui que a gente entra na famosa crise da vaga inesperada. Esse é o momento em que a falta de planejamento mostra a sua cara, sabe? Expõe a fragilidade da estrutura e força a liderança a um dilema que, na verdade, é uma verdadeira armadilha. Ok, vamos analisar isso de perto. De um lado, você tem a opção de promover alguém de dentro. Parece ótimo, né? Mas e se essa pessoa não foi preparada? Se ela ainda não desenvolveu as habilidades certas para aquele novo nível? A promoção pode virar um desastre, tanto para ela quanto para a equipe. Do outro lado, tem a opção de buscar alguém no mercado. Essa pessoa pode até ter um currículo incrível, mas ela não conhece nada da cultura, das pessoas, dos processos da empresa. É uma aposta de altíssimo risco. Ou seja, nos dois cenários, a organização acaba perdendo. Então, a solução para isso é uma mudança total de perspectiva. É sair dessa mentalidade de substituição e entrar de cabeça na mentalidade de fluxo. A ideia não é ficar procurando uma peça para repor quando algo quebra, mas sim garantir que o sistema inteiro esteja sempre nutrido e em movimento. E essa mudança de pensamento nos leva a uma definição totalmente nova do que é o planejamento de sucessão. Ele deixa de ser um plano de emergência e se torna um processo contínuo para perpetuar o negócio. A grande virada de chave aqui é a ênfase em todos os níveis. A ideia não é só preparar o próximo CEO, é garantir que cada camada de liderança da empresa seja forte e tenha gente boa pronta para assumir. Então, o ponto central é este, olha só. A imagem de tapar o buraco é reativa, é pequena. Já a imagem de um fluxo contínuo, isso é proativo, é estratégico, é sistêmico. É a diferença entre ficar consertando um cano que sempre quebra e construir um sistema de irrigação inteligente que nutre o campo inteiro. Certo, mas como é que se constrói esse fluxo na prática? A resposta está no modelo bem conhecido e testado, o pipeline de liderança. Ele funciona como um mapa, que nos ajuda a visualizar e a gerenciar o desenvolvimento de líderes de um jeito bem estruturado. O modelo do pipeline basicamente identifica as passagens mais críticas na carreira de um líder. Cada degrau desses exige um novo conjunto de habilidades, uma nova forma de usar o tempo e até novos valores de trabalho. Por exemplo, a transição de ser um excelente profissional individual para gerenciar outras pessoas é um salto gigantesco. E o salto de gerenciar pessoas para gerenciar outros gestores é outro desafio enorme. O pipeline nos ajuda a entender e a preparar as pessoas para cada uma dessas passagens. E os benefícios de ter um pipeline saudável, são enormes. Quando o fluxo está funcionando, a empresa não precisa entrar naquelas guerras de talentos desesperadas no mercado. As saídas de líderes, claro, ainda têm impacto, mas não geram uma crise institucional. O talento de casa é valorizado, é desenvolvido. E isso, no final das contas, se reflete diretamente no valor da organização. Vamos agora para a parte prática. Para fazer esse sistema todo funcionar, existem 4 regras fundamentais, que funcionam como os pilares de um planejamento que realmente funciona. A primeira regra é um filtro essencial. O alto desempenho na função atual é o passaporte para ser considerado para o desenvolvimento futuro. Simples assim. Isso garante que o crescimento seja baseado em mérito e em resultados comprovados e não só num potencial que a gente acha que a pessoa tem. A segunda regra expande o campo de jogo. O desenvolvimento de liderança não pode ser um clube exclusivo para os executivos do alto escalão. Ele precisa acontecer de forma consistente em todas as camadas da organização, desde os supervisores de primeira viagem até a diretoria. A terceira regra é sobre especificidade. Não adianta ter um programa de liderança genérico, tamanho único. É crucial entender que as habilidades que fazem alguém ser um ótimo gerente de equipe não são as mesmas que farão dele um ótimo diretor de departamento. Cada transição no pipeline é única e precisa de um desenvolvimento focado. E, finalmente, a quarta regra. É muito fácil ser engolido pelas metas do trimestre e deixar o desenvolvimento de longo prazo para depois, né? Uma cultura de pipeline saudável exige um equilíbrio constante entre essa pressão por resultados imediatos e o investimento contínuo na preparação dos líderes de amanhã.
Ao juntar tudo isso, o planejamento de sucessão deixa de ser um item defensivo na lista de tarefas do RH. Ele se torna um verdadeiro ativo estratégico, porque sucessão não é um evento isolado, é um sistema de desenvolvimento que nunca para. No fim das contas, a ideia central se resume a esta frase: ter um fluxo constante de talentos preparados é a maior proteção, o melhor seguro que uma empresa pode ter contra a incerteza. É isso que garante a continuidade e a evolução do negócio. Não importa quem saia ou quem entre no jogo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Olhando para a realidade das empresas por aí, a abordagem tem sido construir um sistema robusto de desenvolvimento contínuo, um fluxo de talentos de verdade? Ou a prática ainda é aquela de correr para tapar os buracos cada vez que um deles aparece? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro de uma organização.